Maio 13, 1 Samuel 14, versos 1 a 52. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: Venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não contou a seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de romãs em Migron, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estavam Aías, o sacerdote que levava o colete sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar por entre os dois penhascos. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Um ficava ao norte, de frente para Micmas, e o outro ao sul, de frente para Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro. Eu seguirei para onde o Senhor for. Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem, fiquem onde estão ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas, se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos. Será sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Quando os filisteus os viram chegando, gritaram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui, e nós lhe daremos uma lição. Venha, suba logo atrás de mim, disse Jonatas ao seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Então subiram, usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus e atrás dele, seu escudeiro os matava. Mataram no total cerca de 20 homens numa pequena porção de terra. De repente, o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento quanto no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante, houve um terremoto e todos se encheram de terror. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram que o imenso exército dos filisteus começou a debandar em todas as direções. Saul ordenou ao povo: façam a chamada e verifiquem quem está faltando. Quando fizeram a chamada, descobriram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Então Saul gritou para Aías: traga o colete sacerdotal, pois, naquele tempo, Aías usava o colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto e a gritaria no acampamento dos filisteus aumentaram. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa mais usar o colete. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda parte. Até os hebreus que antes haviam desertado para o lado dos filisteus se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e ao restante dos israelitas. Quando os homens de Israel que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus fugiam, também os perseguiram. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia e a batalha continuou até além de Bet-Avém. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto esse juramento: maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente de meus inimigos. Por isso, ninguém comeu nada o dia todo.
embora tivessem encontrado favos de mel no chão do bosque, não se atreveram a provar o mel, pois temiam o juramento exigido por Saul. Jonatas, porém, não sabendo do juramento de seu pai, enfiou a ponta de uma vara num favo e comeu o mel. Depois de comer, recuperou as forças. Vendo isso, um dos soldados lhe disse: seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo, pelo qual quem comer alguma coisa hoje será maldito. Por isso, todos estão exaustos. Meu pai trouxe desgraça sobre o povo, exclamou Jonatas. Vejam como recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imaginem quantos filisteus mais teríamos matado. Os israelitas perseguiram e mataram filisteus o dia todo, desde Miquimás até Aijalon, e ficaram cada vez mais enfraquecidos. Naquela noite, tomaram apressadamente os despojos da batalha. Mataram ovelhas, bois e bezerros, e comeram a carne com sangue. Alguém foi dizer a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês cometeram um grande pecado, disse Saul. Procurem uma pedra grande e tragam-na para cá. Depois saiam entre os soldados e digam-lhes: tragam os bois e as ovelhas até aqui. Abatam os animais e deixem o sangue escorrer antes de comer. Não pequem contra o Senhor comendo carne ainda com sangue. Naquela noite, portanto, todos os soldados levaram os animais e os abateram ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor. Foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Depois Saul disse: vamos perseguir os filisteus a noite toda, saqueá-los até o amanhecer e destruir até o último deles. Seus homens responderam: faremos o que o rei achar melhor. O sacerdote, porém, disse: primeiro vamos consultar Deus. Então Saul perguntou a Deus: devemos ir atrás dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas Deus não lhe respondeu naquele dia. Então Saul ordenou: todos os comandantes do exército apresentem-se a mim. Descubram como e por que aconteceu esse pecado. Tão certo como vive o Senhor, aquele que resgatou Israel, culpado morrerá, mesmo que seja meu filho Jonatas. Contudo, ninguém lhe disse nada. Saul disse a todo o Israel: Jonatas e eu ficaremos aqui, e todos vocês ficarão ali. E os homens responderam: faça o que o rei achar melhor. Em seguida, Saul orou: ó Senhor, o Deus de Israel, mostra-nos quem é culpado e quem é inocente. Por sorteio, Jonatas e Saul foram escolhidos como sendo os culpados, e o povo ficou declarado inocente. Saul disse: façam outro sorteio entre mim e Jonatas. E Jonatas foi escolhido como o culpado. Diga-me o que você fez, ordenou Saul. Provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi apenas uma pequena porção na ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Então Saul disse: sim, Jonatas, você deve morrer. Que Deus me castigue severamente se você não for morto por isso. Os soldados, porém, disseram a Saul: Jonatas conquistou esta grande vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma. Tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça dele, pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon e Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E para qualquer lado que se voltava, era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando Israel de todos os que haviam saqueado.
Os filhos de Saul eram Jonatas, Isbozeque e Malquissua. Também tinha 2 filhas, Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A esposa de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimoás. O comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Os israelitas lutaram ferrenhamente contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo convocava para seu exército. João 7, versos 31 a 53. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito. Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. O que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou? No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram: ele é o Cristo. E ainda outros disseram: não é possível, o Cristo virá da Galileia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles: procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Salmo 109, versos 1 a 31. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Ó Deus, a quem eu louvo, não permaneças calado, enquanto os perversos me caluniam e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercam de palavras odiosas e me atacam sem motivo. Retribuem meu amor com acusações, mesmo enquanto oro por eles. Pagam-me o bem com o mal e o amor com o ódio. Que um perverso testemunhe contra eles e um acusador o leve a julgamento. Quando julgarem sua causa, que o declarem culpado. Considerem pecado suas orações, que sua vida seja curta, e outro o
ocupe seu lugar, que seus filhos se tornem órfãos e sua esposa viúva, que seus filhos andem sem rumo como mendigos e sejam expulsos de suas casas em ruínas. Que os credores tomem todos os seus bens e estranhos levem o fruto de seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha compaixão de seus órfãos. Que todos os seus descendentes morram. Que o nome de sua família seja apagado na geração seguinte. Que o Senhor nunca se esqueça dos pecados de seus antepassados. Que os pecados de sua mãe jamais sejam apagados. Que o Senhor se lembre sempre de sua culpa. Que seu nome seja de todo esquecido. Pois não quis ser bondoso com os outros. Foi no encalço dos pobres e necessitados, e perseguiu até a morte os de coração quebrantado. Gostava de amaldiçoar, agora que ele próprio seja amaldiçoado. Não tinha prazer em abençoar, agora que ele não seja abençoado. Para ele, amaldiçoar é como a roupa que ele veste, como a água que bebe, como os alimentos saborosos que come. Agora que suas maldições voltem para ele. Apeguem-se ao seu corpo com roupas, amarrem-se em torno dele como um cinto. Que essas maldições se tornem castigo do Senhor para meus acusadores, para os que falam mal de mim. Quanto a mim, ó Senhor soberano, trata-me bem, por causa do teu nome, livra-me, porque és fiel e bom. Pois sou pobre e necessitado, e meu coração está ferido. Vou desaparecendo como a sombra ao entardecer. Sou lançado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, meus joelhos estão fracos. Não passo de pele e osso. Sou motivo de zombaria em todo lugar. Quando me veem, balançam a cabeça em desprezo. Ajuda-me, Senhor, meu Deus, salva-me, por causa do teu amor. Que eles reconheçam que isso veio de ti, que tu mesmo o fizeste, Senhor. Que importa se me amaldiçoarem, tu me abençoarás. Quando me atacarem, serão envergonhados. Mas eu, teu servo, continuarei a me alegrar. Que meus acusadores sejam vestidos de humilhação, que a vergonha os cubra como um manto. Eu, porém, sempre darei graças ao Senhor, louvarei seu nome diante de todos, pois ele está junto aos necessitados, pronto para salvá-los dos que os condenam. Provérbios 15, versos 5 a 7. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. A boca dos sábios espalha conhecimento, o coração dos tolos nada tem a oferecer.